Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito relevante e pouco conhecido. Você já ouviu falar sobre a doença das 65 rosas, ou fibrose cística, ou mucoviscidose? Fica comigo que nós vamos explicar um pouquinho mais sobre esses temas hoje. E não se esqueça, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, né, e compartilha com quem você acha que precisa saber essas informações. Vamos espalhar, vamos fazer essa corrente do bem, gerando informações de saúde. E afinal de contas, o que seria a fibrose cística, ou a doença das 65 rosas? Né? Primeiro que esse tema, a doença das 65 rosas, ela foi uma forma que uma mãe utilizou para deixar a doença menos grave, né? A forma de explicar para o seu filho qual era a doença que ele tinha. Né? Então seria em inglês Cystic Fibrosis, que fica muito semelhante à pronúncia com 65 Roses. Né? Então ficou um jogo de palavras ali para deixar uma forma mais leve de abordar a doença. Né? Então significaria, né, a doença das 65 rosas, a fibrose cística, que ela é uma doença hereditária, né, que acomete especialmente crianças, porque seu desenvolvimento ele já aparece na infância, no qual há uma deficiência de um gene e na sua proteína que faz com que ocorra uma produção excessiva de muco, né, no pulmão. Essa produção excessiva ela é 30 até 60 vezes acima do normal. Né? Então, se uma criança ela produz uma quantidade de catarro, de muco, né, de líquido pulmonar, essa criança vai ter o seu líquido produzido em muito mais quantidade, e esse líquido, esse muco que é produzido, ele fica mais espesso, né? Extremamente mais espesso, mais viscoso. Então, por isso, a gravidade da doença, né? Ela acomete o pulmão e o líquido que é produzido ali, ele fica difícil de ser eliminado. Né? Então, a criança fica com dificuldade de eliminar. Ela tosse muito, ela elimina quantidades enormes de secreção. Então, nós precisamos ter muita atenção para identificar. Né? O diagnóstico da doença ele é normalmente feito através do teste do pezinho, né? Então no teste do pezinho se identifica a doença fibrose cística, né? E o que é muito comum acontecer às vezes antes do teste do pezinho é a mãe verificar que a criança tem, digamos assim, a questão do beijo salgado. Né? A mãe vai lá e dá um beijo na criança e verifica que às vezes o suor ou a sua pele fica mais salgada, que é um sinal da doença. Então a doença do beijo salgado também se escuta falar sobre o termo para definir a fibrose cística. Então essa doença ela acomete crianças e tem as suas repercussões especialmente no pulmão, pâncreas e intestino. Então a criança tem algumas dificuldades, ela precisa fazer adaptações e suplementações alimentares, então a criança precisa de um acompanhamento com o nutricionista, do médico, né? E quanto mais fisioterapia e atividade física bem prescrita essa criança fizer, melhor para ela. Porque o que vai ser necessário? Que ela constantemente esteja eliminando essa secreção. E aí nós sabemos que a fisioterapia faz um trabalho fantástico no sentido de fluidificar, remover e eliminar essas secreções através da fisioterapia respiratória, através de mobilizações, fisioterapia motora, que tem um trabalho muito importante nesse sentido. Então a doença das 65 rosas, ou a fibrose cística, ela é uma doença grave, uma doença respiratória grave na infância, e nós precisamos falar mais sobre ela. Então a nossa ideia aqui era despertar para que você busque um pouquinho mais sobre a fibrose cística, né, e principalmente para que nós possamos começar a identificar se alguém que nós conhecemos tem algum tipo de sintoma nesse sentido. Nós precisamos ficar atentos porque é uma doença respiratória grave. Tudo bem? Então, se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.